Explica pra gente qual a função, o conceito de família. Pois é, independente do tempo, da época, a família ela sempre continua exercendo um papel muito importante, porque é o espaço onde ocorrem as primeiras experiências de socialização dos indivíduos. Quando criança, o primeiro espaço onde você aprende a dividir, compartilhar habilidades sociais como tolerância e respeito é dentro da família, por ser um ambiente onde você vem ao mundo. É uma comunidade, digamos, reduzida, uma pequena proporção, unida principalmente por laços primários, como escreveu Erich Fromm, mas que está marcado pela introdução do indivíduo dentro da sociedade. É dentro dela que o indivíduo começa a ter suas primeiras experiências e também as primeiras limitações, já que ele aprende que ele não é o único no mundo, já que ele tem que dividir o seu espaço com o outro. O João, e a família muda mesmo a cada geração? Porque a gente ouve muito, nossa, não é mais como antigamente. Tem uma mudança de tempos em tempos que dá para perceber? Sim, essa mudança acontece até por uma razão muito simples. O tempo está mudando. Se nós olharmos como os nossos hábitos de vida hoje, algumas décadas atrás, nós vamos perceber que nós nos transformamos em muita coisa. E as famílias, elas estão sempre introduzidas em cada contexto vivido, em cada momento histórico, sempre refletindo aquela realidade social, política, cultural, econômica que cada sociedade vem enfrentando. Então essa transformação, ela é natural, ela sempre vai existir. Mudou em relação ao que éramos no passado, essa mudança é perceptível, porém daqui a alguns anos estaremos diferentes daquilo que somos hoje. Essas mudanças sempre vão acontecer. E o que faz, principalmente, a gente perceber que uma geração é diferente da outra? O que marca? Dá para definir isso? Acredito que principalmente os valores que orientam a vida de cada um dos indivíduos. Quando vivemos, se a gente lembrar de algumas décadas atrás, 3 décadas atrás, por exemplo, nós tínhamos uma sociedade que não era tão tecnológica como hoje. Por conta disso, nós tínhamos algumas limitações a mais, por ter menos recursos, porém essas limitações refletiam em nosso próprio hábito de vida. Um exemplo disso, quando a família... Um exemplo disso seria a hora da refeição. Até por uma questão de conveniência, uma questão econômica, a refeição era preparada de uma só vez para todos da família, ali no fogão, independente se o fogão fosse a gás ou a lenha, e todos se sentavam juntos para comer. Então esse momento era compartilhado. Se 2 irmãos estivessem brigados e não estivessem se falando, eles poderiam permanecer assim, mas naturalmente eles teriam que sentar no mesmo lugar, continuar dividindo a mesa, o que talvez tornaria essa relação insuportável. Então mais cedo ou mais tarde, eles vinham a reatar essa relação vinha a ser reconstruída. Com isso, havia um valor interessante que acabava habitando aquele espaço, mesmo que ele não fosse percebido, que era o valor da tolerância. Isso acontecia, naturalmente, em função desse modelo de vida daquele momento. Hoje, nós temos outros recursos que na época não existiam e esses recursos nos impactam diretamente. Entre eles, o celular. E o que o celular nos permitiu? Além de outras tecnologias que vieram até um pouco antes do celular, como, por exemplo, o micro-ondas. Cada um come no seu horário, do jeito que quer, entra no seu espaço e já não tem mais aquela necessidade que havia antes de ter que tolerar o outro, de ter que conviver com o outro, já que você tem facilidades que permitam esse isolamento. Óbvio, isso impacta diretamente sobre os indivíduos e a família também se transforma. João, o que a gente mostra em sociedade, é o que a gente aprendeu em casa, são os valores que veio lá do pai, da mãe, às vezes um que mora com a avó, com a tia. O que eu estou mostrando fora de casa, é o que eu trouxe lá de dentro? Pois é, isso talvez seja um pouco mais complexo de ser percebido, porque há 30 anos atrás, já que esse é o exemplo que eu citei agora há pouco, a casa, o ambiente familiar, era uma referência muito mais forte na formação de qualquer indivíduo, já que nós não tínhamos tantas informações bombardeando o nosso dia a dia como temos hoje. Mesmo quando pensamos nas tecnologias da época, como a televisão, o rádio, nem se compara a quantidade de informações que essas tecnologias daquele momento produziam com aquelas que nós temos hoje, por exemplo, através da internet, através dos dispositivos móveis e por aí afora. Hoje nós temos uma quantidade de referências muito maiores do que antes. Tanto é que isso impacta diretamente a própria relação professor-aluno. Se antes o professor ele era uma referência de conhecimento, porque ele tinha todo um acervo de conhecimento a ser transmitido, porque muitas vezes para alguns alunos o professor era o jornalista, o professor era o psicólogo, era o médico, hoje já não é mais assim. Então a família continua sendo uma referência, aliás, em muitas situações, muitos jovens continuam repetindo o padrão de pensamento, de comportamento da família, só que ela não é mais a única referência. Existem várias outras referências que vão tomando espaço, que vão interagindo,
e que torna talvez até um pouco mais complexa a percepção dessa realidade. Existe uma confusão entre o que é responsabilidade da família e o que é responsabilidade da escola? As pessoas às vezes querem deixar o comportamento, a educação, tudo para a escola e se esquecem dentro de casa. Como que a gente pode analisar isso? Pois é, essa é uma das demandas atuais, não é mesmo? Acontece que, por mais que a criança hoje permaneça mais tempo na escola do que antes, o fato é que a família continua sendo o primeiro berço, a primeira experiência de socialização. As crianças vão para a escola, vamos pensar aqui, o mais cedo possível, com 8 meses de vida. Por mais que elas vão para a escola mais cedo, elas não vão permanecer para a escola a vida toda. A família é aquela que aparece primeiro na vida da criança e é aquela que tende a permanecer muito mais tempo também na vida do adulto. Agora, o fato é que dentro da família, que é onde ele passa a maior parte do tempo, é que acontecem as primeiras experiências, por exemplo, de frustração ou de limites. A frustração é quando eu quero alguma coisa que alguém na minha casa não quer. E aí não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Isso acontece, isso existe. A necessidade de você compartilhar o mesmo espaço com o outro, por mais que você não goste, por mais que você gostaria de ter exclusividade. Isso começa dentro de casa. Então, algumas responsabilidades que eram da família continuam sendo. Talvez elas não estejam bem percebidas. E algo que é preocupante também, principalmente quando pensamos em classe média alta, é aquela situação seguinte, pessoas que muitas vezes vieram de uma realidade um pouco mais limitada que estão hoje, que enfrentaram dificuldades, caminharam alguns quilômetros para poder estudar, lidaram com várias situações mesmo de carência, enfrentaram, estudaram, cresceram, construíram uma carreira, se profissionalizaram, se estabilizaram, até que chegar ao ponto de pensar alguma coisa que pode ser trágico. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. E olha que interessante, isso é problemático, porque se eu passei por tudo isso, cresci e venci, cabe a pergunta, será que não foram todas essas dificuldades que me fortaleceram e que me estimularam a ser aquilo que eu sou hoje? Quando eu penso, olha, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, isso pode gerar um problema, porque talvez eu esteja poupando-os de uma situação de enfrentamento da vida, de enfrentamento da realidade, que poderia fortalecê-los. E isso reflete diretamente na escola, quando nós chegamos à situação dos pais que não quero que os meus filhos sofram, eu não quero que os meus filhos se frustrem, eu não quero que os meus filhos se chateiem, e tudo que é possível fazer para que isso não aconteça, eu vou fazer. E aí o trabalho da escola naturalmente fica enfraquecido. Certo. Professor, qual que é o papel da espiritualidade nesse processo todo da formação da família? A espiritualidade tem um papel muito importante, principalmente numa época como a nossa, em que nós estamos cada vez mais distraídos por aquilo que é externo. Quando pensamos no nosso dia a dia, a quantidade de distrações, até pelo excesso de informações que temos desde o início. Vários testes são feitos, até como mostra de segurança, a pessoa está caminhando com a rua com o celular na mão e se torna uma vítima, uma presa fácil para uma situação de roubo, porque o celular desvia sua atenção, ela está atenta a uma outra realidade que não é ela mesma e, como consequência, ela perde a referência de si mesma. A espiritualidade propõe exatamente o caminho contrário. Não é a distração, é a introspecção, é o autoconhecimento, olhar para dentro de si mesmo. E ela desafia algo que para nós hoje, para muita gente, parece ser absurdo, o silêncio. Quando pensamos na espiritualidade, o caminho do silêncio, da contemplação, do conhecimento de si mesmo, nós temos o fortalecimento de uma individualidade mais vinculada agora à autonomia. Isso é muito necessário e seria muito bom que as famílias cultivassem isso. Até como um momento de convivência mesmo em família, já que a espiritualidade também pode ser uma experiência de partilha. A ausência dela, por outro lado, é aquilo que contribui para fortalecer a formação de indivíduos fracos. Fracos que eu me refiro emocionalmente falando. Hoje nós temos uma situação em que muitas pessoas adultas estão vivendo como se fossem ainda adolescentes, como se fossem ainda crianças, pela ausência de uma formação moral, de uma formação sólida no que diz respeito aos seus próprios afetos, aos seus próprios sentimentos, aquilo que a espiritualidade poderia contribuir para melhorar. João, hoje as pessoas têm menos tempo em casa. Vão trabalhar, vão fazer outras atribuições, as crianças fazem múltiplas tarefas. Como aproveitar o tempo junto para que ele seja de qualidade?
Olha, essa dificuldade vocês em casa encontram, eu também encontro. Levante a mão aí quem não encontra esse problema, porque isso é um problema típico do nosso contexto. Todos nós passamos por isso. Qual que é o desafio? É criar uma disciplina em que nós consigamos administrar o tempo de tal maneira que também possamos reservar parte dele para nós mesmos. E reservar parte desse tempo para mim mesmo significa estar também parte desse tempo em família, convivendo em família. Quando percebemos hoje vários problemas, inclusive de violência, que acontecem, isso se dá por pouca família, pouca convivência. Quando falamos na escola, eu lido todos os dias com a realidade escolar, em que as famílias estão muito ausentes, de corpo presente até que elas estão. Mas talvez pela ausência de uma disciplina em lidar com os desafios do dia a dia, apenas o corpo. Falta alguma coisa. Um exemplo disso, eu presenciei recentemente uma ceia de Natal, momento em família. Uhum. Aliás, o Natal ele já é esperado durante o ano por ser um momento em família. Todos se sentam à mesa para comer, terminado a refeição, todos se sentam nos sofás e uma coisa muito trágica acontece. Um silêncio absoluto, um silêncio monástico, cada um com o seu celular interagindo, sabe-se lá com quem, cada um com alguma coisa diferente. Olha que interessante, falta tempo. Porém, no pouco tempo que temos, muitas vezes esse tempo é desviado por distrações que nos impedem de conviver em família. Será que falta tempo? Que eu acredito que falte realmente. Ou está faltando um pouco mais, talvez, de disciplina, de introspecção, de autoconhecimento? É um desafio, mas todo desafio existe para ser enfrentado. Todo desafio existe também como uma forma de aprendizado. E esse é o desafio que todos nós temos em nossas famílias nos dias atuais. João, eu quero terminar com uma dica de ouro de como viver bem em família. O que você fala pra gente? Pois é, como viver bem em família? Essa pergunta não é fácil. Não existem receitas prontas, até porque atualmente nós temos um contexto familiar muito mais complexo do que o que tínhamos há algumas décadas atrás. Décadas atrás, quando se falava em família, a primeira coisa que todo mundo lembrava, papai, mamãe e a escadinha de filhinhos. Hoje nós temos uma realidade um pouco mais abrangente, em que não temos mais somente a figura do homem, da mulher e dos seus filhos. Aliás, essa é uma outra realidade, não temos mais muitos filhos. Se no começo eu disse que a família é uma primeira experiência de sociedade, de partilha, isso lá atrás também se refletia quando a quantidade de filhos era um pouco maior, porque naturalmente os desafios de convivência que eram estimulados a cada um era maior. Hoje nós temos muitas famílias de filho único, no máximo 2 filhos. Temos situações de famílias em que os filhos não convivem com o pai ou não convivem com a mãe. E por aí vai. Como viver bem em família? Acredito que o primeiro passo é diálogo. Acredito que o primeiro passo agora é desenvolver um hábito em que a conversa, o diálogo, a convivência, ela faça parte da rotina familiar. Nem que seja um momento para a gente pensar o seguinte, olha, desliga a televisão, papai, mamãe, se for necessário, vai lá, tem um botãozinho de liga e desliga no roteador do Wi-Fi, desliga ele. Senta aqui e vamos todo mundo conversar. Se for o caso, se é uma família que gosta muito de trazer eventos em família, com muitas fotos, pega um álbum de fotografia, senta para olhar, vamos conversar, vamos falar sobre nós. Porque isso realmente é o que falta e é com certeza aquilo que faz uma grande diferença quando o assunto é uma boa convivência familiar. Muito obrigada, João. Por nada.